Estamos iniciando, é o podcast Nós Salvamos Vidas, marca registrada dentro desse conceito de levar informação diferenciada neste ambiente, eu posso dizer, maravilhoso, que é a Hi-Fi Home, responsável também pela organização do SINAB, ou seja, estamos gradativamente entrevistando palestrantes que estarão no Centro de Convenções nos dias 12, 13 e 14 de agosto, nos campos da nutrição, autismo e bem-estar mental, salvando vidas, ou seja, é um leque grandioso, grandes nomes, inclusive vale a pena informar que o Instagram é Sinab Oficial e o site sinab.com.br. Lá já estão à venda o primeiro lote, vamos dizer assim, o lote inicial de ingressos, mas à medida que o tempo for passando, o que é natural, vocês vão conhecendo os grandes palestrantes que lá estarão. E nessa série aqui de entrevistas, hoje eu tenho aqui na minha frente, eu posso dizer uma amiga, mas principalmente uma grande profissional, que é a psicóloga, a doutora Nicole Ventura. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi Home. Muito obrigado pelo convite, professor Fábio. É uma alegria gigantesca estar aqui falando de um tema que é tão importante, um congresso tão importante que vai transmitir tanto conhecimento para as pessoas do nosso estado, para fora do nosso estado e abordando algo que é relevante para a vida de todos nós. Ô, doutora, e quando a gente fala na identidade registrada desse momento, do podcast Nós Salvamos Vidas, a senhora vai ter um bebezinho daqui a alguns meses, né, doutora? Eu fiquei muito alegre quando eu soube, se Deus quiser, vai nascer com muita saúde e quem sabe aí salvando, logicamente, mais vidas, porque esse é o lema, está no DNA da senhora. E assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho com esse tema, com esse intuito, e realmente assim, é um intuito grandioso de ajudar as pessoas, de ajudar no âmbito da saúde mental, que muitas vezes foi ali estigmatizado. Sim. E as pessoas não tinham esse entendimento, então isso é maravilhoso. E sim, daqui a alguns poucos meses estaremos aí com a Helena. Helena, que coisa linda, doutora. Meu terceiro filho, né? Sim. E assim que ela nascer, mês seguinte, estarei lá já no Sinab. Olha que Deus coisa quiser. Sensacional. A doutora vai ter a Helena e praticamente 30 dias depois, lá no palco grandioso, é bom que se diga, do Centro de Convenções, mais propriamente no Teatro Pedra do Reino, a doutora lá dando uma palestra maravilhosa e vamos aprender, vamos replicar, vamos salvar. Doutora, eu queria saber um pouco da senhora, a experiência que a senhora teve há poucos instantes em conhecer a Hi-Fi Home, porque assim, ela embasa, vamos dizer, toda a estruturação desse congresso. A doutora também conheceu o Rossano, são muitas pessoas, o Anderson, a Jordânia, que está aqui fazendo esse papel maravilhoso de toda essa cobertura. Como foi essa experiência, doutora? Nossa, foi maravilhosa. Um congresso desse porte não poderia ter uma estrutura diferente dessa para nos auxiliar. Então, assim, foi uma experiência, foi uma imersão, na verdade, em tudo que há de melhor, de mais tecnológico que pode ofertar para as nossas casas, para os nossos ambientes de trabalho, clínica, congresso. Então, assim, foi fantástico, amei, estou apaixonada, não quero nem sair daqui. Sensacional. Aí, doutora, nós sabemos, assim, o currículo da senhora é muito extenso, né? A senhora tem a capacitação em Rava, a senhora milita pela área também ligada com os concursos públicos, com as mentes, vamos dizer, super inteligentes. Aí, doutora, como é que a senhora está vendo esse momento de saúde mental no Brasil, né? O Brasil
tudo se tornou muito acirrado e isto eu creio que está impactando na população, não é, doutora? Isso, não só no Brasil, como na verdade no No mundo mundo, né, doutora? todo. Minha grande paixão é essa, realmente. Eu gosto de entender sobre os processos de aprendizagem, como a gente pode potencializar a nossa inteligência ao nosso favor e a nos desenvolver, mas de fato assim, com a competição, com acesso às redes sociais, com a comparação, fica ali às vezes mais difícil, porque tem tornado as pessoas um pouco mais ansiosas, depressivas, competitivas, e isso acaba realmente gerando um impacto negativo na vida das pessoas. Interessante. Ô, doutora, e no caso, quando a gente fala, lógico, do estudo da mente humana, cada vez mais complexo, mas eu creio que a informação, a disseminação da informação, que é o que estamos fazendo, por exemplo, agora tem contribuído, né, para termos pessoas mais esclarecidas. Qual é a reação da senhora quando chega lá um paciente, uma pessoa que está precisando dos serviços da senhora e já diz, eu olhei aqui na inteligência, eu tenho isso e o diagnóstico é esse. E aí, doutora? Na verdade, a gente tem utilizado, né, essa inteligência artificial ao nosso favor. E o conhecimento a respeito dos transtornos mentais, esse entendimento de que a depressão não é só um desânimo, tem toda uma questão fisiológica, biológica por trás. A ansiedade, da mesma forma, e todos os outros ali transtornos, tem todo um estudo, um entendimento, uma noção por trás, tem ajudado as pessoas a entender, a compreender, a lidar melhor com essas situações. Então, essa busca por esse conhecimento ela é muito importante, até para que a gente possa ali lidar e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, claro que a gente não vai se basear ali unicamente em uma informação que a gente pega numa inteligência artificial, mas já é um grande começo, um grande avanço para que a gente possa se aprofundar ali nos conhecimentos científicos. E quando eu vi que o Congresso ele ia abordar tanto a questão da saúde mental quanto da nutrição, eu me encantei, porque hoje em dia os transtornos mentais, os estudos a respeito dos transtornos mentais estão bem relacionados ao estudo da nutrição. Tanto é que hoje tem se dado ênfase no estudo da nutrição psiquiátrica, entendendo como os nutrientes eles estão diretamente relacionados aos transtornos psiquiátricos. Então, quando eu terminei o meu mestrado e eu fui fazer o doutorado em neurociências, o que é que eu fiz? Eu pensei assim, vou atrelar o estudo da neurociência ao estudo da nutrição. Então, eu comecei a estudar os transtornos mentais e a relação com a nutrição, com a alimentação, com a microbiota. Só que eu me encantei tanto, eu vi que estavam tão relacionados, tão ligados, ainda mais hoje que a gente tem comido industrializados, Sim, açúcar, enfim, muito carboidrato simples de uma forma inadequada. Eu me apaixonei tanto que eu resolvi entrar em nutrição. Não para exercer como nutricionista, mas porque eu vi que no doutorado o conhecimento ele ainda vai ficar muito superficial. Então, esse ano eu estou terminando nutrição justamente para entender como a nutrição ela tem um impacto na saúde mental. E quando eu vi que o Congresso estava juntando tudo os isso, dois, foi doutora. fantástico. Ô, Foi doutora, e fantástico. veja que interessante. Eu não sabia da história da nutrição da doutora. Uma coisa tenho certeza e sempre tive. A doutora não para de estudar, de buscar e de se atualizar. Tanto, doutora, que todas as imagens que aparecem aqui nesse nosso podcast de hoje estão dedicados à senhora. E a senhora vai notar que em vários momentos aí aparece a alimentação. Porque hoje a gente já escuta muito que, no caso, o intestino é o nosso segundo cérebro, né, doutora? Isso, exatamente, exatamente. O intestino está diretamente relacionado às nossas emoções, à produção dos neurotransmissores que vão nos ajudar ali a nos sentirmos bem, a termos mais energia, a termos mais disposição. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Não tem como estudar uma coisa sem estudar a outra. Aí, doutora, no caso, a clínica da senhora, fisicamente, que eu conheço muito bem, fica ali no Live Mall.
Acho que é Isso. 715. 715. Mas uma coisa muito interessante, eu acho que talvez um dos campos que mais se beneficiou com a legalização da telemedicina, a teleconsulta, tudo, foi o fator ligado com a psicologia. Quer dizer, literalmente a senhora hoje pode atender pessoa em qualquer lugar do mundo e atende, não é, doutora? Em qualquer lugar do mundo. Acabou que ampliou ali os nossos horizontes. Foi ótimo para a gente. Foi ótimo, né, doutora? Eu, às vezes, conversando com a doutora, né? A doutora é sempre muito prestativa, mas está atendendo direto. E, por vezes, a doutora eu vejo no sábado, no domingo, fazendo atendimentos. Não é isso, doutora? Isso. Algumas pessoas que não conseguem durante a semana, a gente vai, atende no final de semana, a gente dá um jeitinho ali para ajudar todo mundo. Doutora, dentro dessas patologias, eu sei que o mundo comenta muito. Aí, primeiro vem a notícia: já somos o país mais ansioso do mundo. Aí agora já dizem também que seremos ou já somos o mais depressivo do mundo. Mas, doutora, dizem também que Deus é brasileiro. E aí, doutora? Pois é, a gente tem que agora dar ênfase, né? A OMS realmente, de fato, trouxe que a gente é o país mais ansioso do mundo. A gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação excessiva. E aí, entre as questões culturais, as questões políticas, tudo acaba envolvendo a nossa ansiedade, o nosso humor, o rebaixamento de humor. Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu tenho visto esse movimento aqui no Brasil que tem dado bastante ênfase. Nós temos excelentes profissionais e cientistas que têm se dedicado a isso. Então, eu acho que agora a gente tem a avançar e, se Deus quiser, a gente vai sair desse primeiro lugar. Vai sair, né? Ô, doutora, nós temos agora normativas, né? Creio que é NR1, que trata com obrigatoriedade esse trabalho de saúde mental nas empresas. E a senhora também está nesse campo, né, doutora? Isso, que foi uma grande vitória para a gente. Todas as empresas, a partir de um funcionário, elas vão ter que avaliar os riscos psicossociais. Então, elas vão ter que avaliar se há um excesso de trabalho, se há um assédio moral naquele lugar, se o trabalho remoto tem prejudicado. Então, isso vem a favorecer tanto os empresários, que se preocuparam bastante no início, achando que era mais uma cobrança, mais um gasto. A gente vai ter que contratar um psicólogo, a gente vai ter que contratar um profissional de saúde e segurança no trabalho, quando na verdade é um investimento para o crescimento da empresa, quanto veio ajudar os colaboradores. Porque esse cuidado na saúde mental, por exemplo, nos últimos 2 anos, 2024, mais de 400 mil trabalhadores foram afastados Sim. por questões de saúde mental. Então, quando há esse cuidado, há um aumento na produtividade na empresa, há um aumento ali, uma melhora nas relações, no desempenho, há uma redução do absenteísmo, do turnover nas empresas, então é benéfico. Então, com essa lei que passou a entrar em vigor, com essa obrigatoriedade, vai ser ali mais um passo para a gente olhar com mais carinho e atenção para a saúde mental. Doutora Nicole, a senhora tocou num ponto, até essa semana escutei nos noticiários um maior índice de afastamento por saúde mental no trabalho. A gente já tem visto isso também de forma assustadora no campo da saúde. Mais de 60% dos profissionais com algum tipo de transtorno. Aí eu pergunto, como é que a senhora faz para tratar a saúde mental da senhora? É aquela história, primeiro a gente cuida da gente, né? A gente precisa cuidar de quem cuida. Então, saúde, ela é uma forma da gente ver de uma forma ampla. Então, a gente cuida da alimentação, da atividade física. Nós, psicólogos, nós fazemos também terapia, temos, né, todo um acompanhamento e uma série de profissionais também que cuidam de nós. E a gente precisa desse cuidado, a gente precisa do descanso, a gente precisa desse equilíbrio. Tanto é que na parte da potencialização cognitiva, a gente vê muito esse equilíbrio. Não adianta eu trabalhar 16 horas seguidas e no outro dia eu estar exausto e não produzir nada. Preciso ter ali, entender os meus limites, entender quais são as minhas habilidades e entender quais são as minhas limitações. Entendi. Não dá pra gente fazer tudo, Não né? dá.
Aí, doutora, no caso, a psicóloga, como a senhora, quando no campo da terapia que é necessária para desenvolver até o trabalho, aí procura uma terapeuta ocupacional. É assim, é, doutora? Não, a gente procura outro psicólogo de Seria um uma outro abordagem, psicólogo. isso, que E nos assim, vai interessa. para uma sessão mesmo. É uma sessão Do mesmo jeito. do Eu mesmo. atendo vários Eu fiquei com essa psicólogos. curiosidade, sabe, doutora? Isso. Eu atendo vários psicólogos e eu tenho a minha psicóloga. Ah, Brincam que é uma entendi. pirâmide, né? Um psicólogo vai ali e indica o outro, mas é importante esse cuidado com a saúde mental e a gente ter ali uma pessoa que tem todo um respaldo científico, um conhecimento por trás para nos ajudar, porque apesar de eu ter ali o conhecimento sobre a ciência psicológica, o olhar de uma pessoa que tenha esse conhecimento, ele vai me ajudar a me nortear, abrir um caminho, me orientar da mesma forma. Entendi. Sensacional. Ô, doutora Nicole, eu sei que o congresso, né, o tempo passa rápido, será em agosto, o SINAB, dias 12, 13 e 14. O campo de atuação da senhora é muito vasto. A senhora já tem assim um pensamento do que a senhora vai abordar lá, assim, ou a senhora ainda vai fazer uma terapia para poder escolher direitinho? Acho que eu vou fazer uma terapia Terapia, para né, escolher, mas eu estou ali mais tendenciosa a falar sobre os processos de aprendizagem, falar como a nutrição ela Sim, acaba ótimo, impactando sensacional. nisso, como determinadas vitaminas, minerais, eles podem nos ajudar nessa área, que é uma área que eu estou ali apaixonada. Está apaixonada. Aí, doutora, a senhora está estudando o caso também que está dentro do campo da nutrição, né? Das frutas, que podem potencializar, né, os mecanismos de desenvolvimento mental, cognitivo, os sucos detox. A senhora está fazendo essas coisas de manhã, doutora? Isso a gente tem feito, eu tenho feito, por exemplo, na minha tese, a gente pegou ali uma amostra, né, dos participantes e a gente avaliou as questões cognitivas dele e quais eram os tipos de alimentação. E aí a gente foi identificando as pessoas ali com a melhor performance cognitiva, tinha ali uma alimentação mais rica em nutrientes, ingeriam menos carboidratos, praticavam atividade física. Então a gente vai vendo essa relação. Que legal, a senhora viu toda a evidência já nesse trabalho, né, doutora? Quer dizer, muito se fala, mas hoje tudo isso é evidência científica, né, E isso doutora? já tem estudos, inclusive, com mais de 10 anos, publicados na área que já falam sobre isso. E agora estão surgindo mais e mais estudos. E aí vem o meu estudo como mais um estudo, mas tem uma série de cientistas fantásticos que têm estudado isso, que já têm apresentado excelentes evidências, grandes trials, grandes revistas, grandes publicações, grandes pesquisas que afirmam essa importância e essa relação. Ou seja, o Congresso realmente, assim, em relação à doutora Nicole Ventura, caiu de uma forma extraordinária, porque vai unir esse contexto de estudo, né, doutora, de conhecimento, para que possamos realmente salvar vidas. Doutora, a senhora atua muito também na área de concursos, assim, de pessoas que estão ansiosas, que é normal, estão apreensivas para um vestibular que seja, para um Enem, um concurso público. Agora, tivemos um resultado, né, recentemente. A senhora deve, com certeza, ter tido sucesso com muitos desses alunos, que eu conheço o trabalho da senhora. E aí, doutora, esse trabalho é um trabalho muito assíduo? Sim, então, o que acontece? Professor, o senhor foi professor e sabe muito Sim, mais do que eu, porque sim, teve a sim. experiência da sala de aula. Muitas vezes a educação tradicional, ela acaba limitando os alunos no sentido de que existem N formas de aprender. E se o professor ele não tem ali a expertise de ver, opa, esse aluno ele não vai aprender copiando, ele vai aprender praticando, ele vai aprender entrando em contato com o assunto, o outro vai aprender melhor na leitura, o outro vai aprender melhor por meio das questões. Então, essa educação tradicional muitas vezes limitou esses alunos. E agora, com os avanços do entendimento sobre como se aprende, a gente tem feito ali um estudo mais personalizado sobre como cada um realmente
tem a capacidade de aprender. Eu gosto de repetir uma frase que é: não existe pessoa que não aprende, existe estratégia que ainda não foi encontrada. Entendi. Então, todos podem aprender. A gente só precisa encontrar a estratégia para aquela pessoa. E por meio da avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar as habilidades de cada um. Então, às vezes, aquele estudante para concurso, para Enem, está empacado, é porque ele está preso numa metodologia que não condiz com a forma como ele aprende. Então, aquela pessoa ali, talvez, ela seja mais operacional, não é tão verbal, e aí a gente caminha. Se você estudar desse jeito, vai dar certo, você aprende. Independentemente de uma questão de um transtorno de aprendizagem, todos nós podemos aprender. Doutora Nicole, eu conheço muito bem, além da senhora ser uma pessoa maravilhosa, até o Instagram da doutora é produtiva.mente. Estou certo, doutora? Isso, portanto, até isso foi pensado, é produtividade total na história, né, doutora? Isso, produtividade com saúde. E entender saúde, que todos sim. nós, apesar da limitação, apesar da maternidade, apesar do casamento, trabalho, todos nós podemos aprender e nos desenvolvermos mais. Doutora, muitos psicólogos, psiquiatras estão fazendo uso de ferramentas, de equipamentos no seu trabalho, no dia a dia. Outras pessoas seguem muito bem também, da forma, vamos dizer, convencional. Qual é a ideia da senhora? O que é que a senhora está pensando? Esses instrumentos, assim, que são ferramentas e que muitas vezes a gente tem visto cada vez mais, isso tem me ajudado para fechar esse diagnóstico. A senhora tem comungado dessa história? Como é que está? A ciência está aí para isso, os avanços tecnológicos estão aí para isso. A gente só precisa ter ali um pouco de cuidado. Às vezes entra um novo produto no mercado, um equipamento que ainda não existem estudos realmente validados, mas que com certeza no futuro, com as pesquisas, com as experiências, eles vão se validar. Mas eu sou completamente a favor, mas com essa ressalva. Lógico. Existem novos produtos, mas que, enfim, são as pseudociências que não têm validação, então a gente não usa. A gente usa realmente uma psicologia baseada em evidências científicas. E quer ter a prudência, porque isso vai gerar naturalmente um histórico. As revistas, vamos dizer, as que são credenciadas, como a Java, por exemplo, começam a publicar os estudos e aí vai validando a história. É por aí, não é, doutora? Isso, e não surgir um equipamento no mercado, vamos utilizar, coloca aí na cabeça que vai dar certo. Nem sempre, às vezes, é o efeito placebo. Às vezes, enfim, é uma melhora que não tem um respaldo por trás, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente usa na nossa saúde, né? Verdade. Doutora Nicole, desses transtornos, inclusive a doutora tem um livro sensacional, vocês podem encontrar a partir do Instagram, do link do produtiva.mente, que é o Transtornos Mentais em Quadrinhos. E sempre, desde o momento que a doutora lançou, eu creio que já tem mais de um ano, não é? Eu fiquei assim muito encantado quando eu vi. Eu digo, não, a doutora é uma mente brilhante e saiu totalmente da caixa. É uma coisa muito interessante. Eu conheço o livro, eu tenho o livro, já olhei, conheci várias fobias lá que eu achava que nem existia. Eu gosto muito daquele capítulo das fobias. E por aí vai. Mas, doutora, a senhora está de parabéns. A bondade é a sua. Mas muito obrigada. E, assim, a ideia do livro foi justamente trazer essa acessibilidade. Às vezes, quando a gente vai ler uma coisa mais aprofundada sobre um transtorno, é difícil para a gente que é da área, que dirá para quem não é da área. Então, os quadrinhos traz essa possibilidade de entendermos, esse transtorno aqui, essa esquizofrenia, esse narcisismo, essa bipolaridade, o que é, de fato? Porque muitas vezes é propagado uma coisa que é diferente da realidade. Então, os quadrinhos, eles acabam proporcionando isso. Doutora, vai nascer a Helena, não é isso? Aí, doutora, até quantos anos a senhora vai proibir a tela para a Helena? E aí, doutora? Até 2 anos. Até 2 anos, isso, doutora? Pelo menos. E o mínimo possível. O mínimo possível. Eu faço isso com os meus filhos.
a gente fica ali afastado. O que a gente pode, o que a gente não pode das telas é mais desafiador. Sim. Mas a gente vê que com o passar do tempo eles vão encontrando outras atividades, vão desenvolvendo a criatividade e eles acabam não sentindo tanta falta assim das telas. Mas a gente sabe que vai chegar um momento que eles precisam ficar inseridos até para o próprio desenvolvimento e acompanhamento dessa tecnologia, né? Ô, doutora Nicolau, agora as telas têm realmente impactado muito, assim, nas crianças e, assim, eu tenho notado por parte dos pais, dos responsáveis, uma dificuldade muito grande em conseguir tirar desde criança. Porque muitas vezes, vamos dizer, na vida, né, as várias situações, às vezes ali é até um acalento, aquela tela ali, né? A mãe que está diante de várias situações, de coisas complexas, e às vezes a criança só para de chorar quando vê a tela. Portanto, não tem sido fácil, eu creio, não é, doutora? Sim. Principalmente assim na questão que muitas mães, pais, eles acabam não tendo a rede de apoio. Só que as telas, elas são feitas para viciar. Então gera aquela bomba de dopamina e a criança vai gerando uma dependência. E os desenhos, os programas infantis, eles são programados para viciar, inclusive aqueles com características educativas. Por trás tem todo um estudo neurocientífico que faz com que a criança ela fique presa àquilo. Isso acaba prejudicando a capacidade de atenção sustentada, de atenção concentrada, daquela criança manter um nível atencional em outras atividades que não têm a mesma quantidade de estímulo. Por isso que é importante, assim, cada um tem a sua realidade. No meu caso, eu tenho uma rede de apoio muito grande, então fica tudo mais fácil. Mas, assim, o que a gente puder fazer para limitar esse uso é o ideal. Então, a gente tem que ter cuidado até com os desenhos educativos. Verdade. E outra coisa, hoje, né, com os algoritmos, praticamente qualquer pessoa não está isento que se apareça ali uma situação totalmente inadequada, né, doutora? Com toda certeza. E às vezes o pai, a mãe, a gente coloca lá a criança para assistir justamente para conseguir fazer as coisas, para conseguir trabalhar, para conseguir trazer o sustento da casa. Só que a gente não sabe os perigos, né, que estão ali do outro lado. E às vezes 5 minutinhos de desatenção acaba expondo o menor. Doutora, eu acho que a senhora acompanhou, porque assim foi um fato que tornou-se nacional, me lembrei disso agora, que foi o caso do menino, né, o vaqueirinho, que ele foi ali no zoológico e houve aquele ato, né, ele desceu ali, entrou na jaula da leoa e infelizmente veio a óbito. E doutora, eu fiz várias entrevistas nesse sentido e o que me chegou foi que durante quase 10 anos se tentou um laudo de que ele tinha, como dizem que era praticamente visível, um transtorno mental, mas sempre diziam que o caso dele era comportamental. E aí ele não tinha, vamos dizer assim, uma assistência adequada. Tanto que quando você vê a história dele, ele sempre amava os animais. Você vê a inocência com que ele desce ali, naquele momento. E houve um caso já registrado pela Infraero antes, que ele tentou, ele se escondeu no avião, embaixo ali, as pessoas perceberam, lógico, que ele queria pegar um avião para ir para a África. Doutora, como é que a senhora analisa isso assim? É porque as coisas são muito demoradas para se dar um laudo e terminam ocorrendo fatos, vamos dizer, tão tristes como esse? Como é que a senhora vê tudo isto? É um problema de saúde pública e, assim, não é tão demorado para dar um laudo, mas muitas vezes faltam os profissionais, faltam os recursos, falta essa assistência. E se a gente for olhar quantas pessoas que elas deveriam estar tendo um acompanhamento e elas não estão. Às vezes, quando a gente vai visitar as escolas públicas, a gente vê vários alunos neurodivergentes para um psicólogo.
Não tem como um psicólogo dar conta de tudo isso. Não tem como um professor em sala de aula dar conta de 30 alunos, sendo que cada aluno tem ali uma particularidade. Verdade. Então, é uma questão que começa desde, na verdade, a primeira infância dessas crianças. Ele deveria ter tido um acompanhamento ali desde muito Sim. jovem. Foi uma história ali de sofrimento desde que ele nasceu, talvez desde a barriga. Verdade. Então, falta esse suporte em várias áreas. E começa na escola. Veja que, segundo, né, as informações, a própria mãe já tinha laudo de esquizofrenia. Quer dizer, doutora, isso já vem de todo um problema social, familiar, é muito complexo. Isso, questões genéticas, inclusive, que nesses casos tem que ter toda uma atenção especial para o bebê. Entendi. Aí, doutora, no caso, a senhora, a nível da clínica, que nós já falamos, lá no LiveMol, a senhora está tornando ou tornou a clínica também tipo multidisciplinar, né? Ou seja, são serviços que muitas vezes são necessários no âmbito do contexto da psicologia, mas que a pessoa já vai encontrar ali. E isso é muito legal, não é, doutora? Isso, um profissional de saúde vai ali complementando o outro e a gente vai estudando os casos. Então, a gente tem psiquiatra, a gente tem nutricionista, a gente tem nutrólogo, a gente tem várias especialidades e a intenção é essa, justamente expandir para que a gente possa oferecer um trabalho realmente ali multidisciplinar, mas que um bata na porta do outro e converse sobre a situação. Muitas vezes tem colegas, né, temos psiquiatras, a gente chega, eu digo a minha percepção, o outro profissional diz outra, e às vezes são percepções diferentes, e aí o profissional vai e me abre o olho, meu Deus, como é que eu não reparei nisso? Então, essa conversa, ela é muito importante e realmente faz com que a gente tenha uma eficácia maior no acompanhamento. Doutora, a nível de pensamento e estudo, eu sei que a senhora não para, né? Nutrição, os caminhos, mas assim, no horizonte da senhora, o que é que a senhora pensa no campo de atuação, de estudo? Qual é a amplitude que a senhora tem sonhado aí adiante? Conhecimento nunca é demais. E quanto mais a gente estuda, né, mais a gente descobre que a gente pouco sabe. Eu quero me aprofundar nessa parte, eu quero entender mais sobre realmente a nutrição psiquiátrica. Hoje eu vejo que ainda há uma limitação muito grande, são muitos estudos e a gente vai ali correndo atrás. É desse jeito. Doutor, eu já entrevistei várias pessoas do campo da cannabis medicinal. Inclusive, nós vamos ter uma palestrante, ela já esteve aqui, doutora Caliandra, que ela, além de médica, geriatra, ela dedicou a vida dela ao estudo da cannabis medicinal. E hoje ela utiliza, em alguns casos, quando logicamente indicado, corretamente, dentro da legalidade, ela citou aqui vários casos da cannabis de sucesso ligados a Alzheimer, ligados à dor crônica e principalmente à ansiedade. A senhora tem visto isso com eficiência em alguns casos? A experiência que eu tenho dos pacientes que usam são muito restritas. Então, eu acabei não me aprofundando, me restringi ali mais aos aspectos nutricionais. Entendi. Ou seja, a cannabis é aquela história também. É um boom no momento, mas está precisando também ainda de muitas evidências, né, doutor? Assim, de que a coisa fique mais robusta. Eu acho que o tempo vai provar e vai dizer muita coisa, né? Isso, acredito que o tempo vai provar e que os profissionais que estão ali dedicados a essa área aí, com certeza eles vão ali ainda aprender bastante nessa trajetória. Doutor, eu já vi, eu considero uma criança, uma menina de 11 anos, chegar e dizer: a minha vida não tem mais sentido, eu quero me suicidar. Doutor, assim, às vezes a gente acha que isso é impensável, que isso não acontece. Mas, doutora, a gente sabe que acontece. E às vezes, vamos dizer, um fato trágico termina, vamos dizer, culminando, né, com isso tudo. Não só acontece, como infelizmente está acontecendo cada vez mais. Então, o histórico de depressão na infância tem aumentado ali drasticamente. E isso se dá a uma série de fatores, entre ali a alimentação, a exposição à comparação,
às vezes ali os pais não estão mais tão presentes na educação, na formação, e assim é mais comum do que a gente imagina, mas muitas vezes não é tão falado. Mas hoje as crianças têm apresentado sofrimento desde muito cedo. E isso é um alerta para a gente cuidar das nossas crianças e entender que a saúde mental ela não começa ali a ser cuidada na vida adulta. Começa, na verdade, a ser cuidada desde a gestação. Justamente, lógico. Então, por exemplo, às vezes eu quero me estressar, estou com muita coisa para fazer, aí eu penso, não pode se estressar. Doutora, então, o cuidado vai de agora. Sensacional. Eu estou vendo, lógico, a doutora está com 5 meses, né, doutora? Isso. E a doutora, lógico, está com todo o cuidado com a alimentação da doutora. A doutora já está praticando tudo que está aprendendo, Sim. além de tudo, né, doutora? Isso. Cuidado com a alimentação, cuidado com os barulhos, cuidado com o sono, cuidado com o descanso, cuidado com a saúde mental. Tem que ter, desde a gestação. É muito interessante, nós estamos no podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi, nessa série, onde estamos gradativamente trazendo os grandes nomes que estarão no palco, salvando vidas, do Teatro Pedra do Rei, no Centro de Convenções, hoje já posso dizer, da maravilhosa cidade de João Pessoa. Creio que a doutora tem escutado muito, todo mundo só diz uma coisa: quero viver em João Pessoa, quero me aposentar, quero morar, quero montar minha clínica. Acho que eu já entrevistei uns 100 médicos que estão vindo para cá. Não sei até quando vai suportar, tá acabando, mas, doutora, mais é uma realidade, né, doutora? João Pessoa é maravilhosa, mas já está muito cheio, não precisa vir, não. Para não ficar faltando nos outros lugares, né, doutora? Exatamente. Doutora, nós chegamos, assim, praticamente no final dessa conversa tão maravilhosa. É assim, eu tenho uma admiração muito grande pela doutora, né? Eu, desde o momento, né, que Deus propiciou esses encontros, e foram já alguns, assim, pessoalmente, outras conversas, né, pelos zaps da vida, mas, assim, a doutora é uma mulher espetacular, é uma profissional extraordinária, uma mãe, assim, inspiradora. Tanto assim, doutora, eu desejo muita saúde para a senhora. Fiquei muito contente quando a senhora disse, ó, doutora, foi de surpresa. Eu fiquei só com medo, eu digo, eita, será que a doutora não vai poder dar a palestra? Mas graças a Deus, está tudo bem, tudo tranquilo. E doutora, assim, muito obrigado, eu desejo muita saúde para a senhora, para toda a família, né? É uma nova vida, né? E a senhora... Tudo da senhora assim, é muito impactante, mas o modo com que a senhora administra, né? O modo com que a gente vê o crescimento da senhora, o conhecimento, isso nos encanta, isso nos motiva. Portanto, assim, a gente está muito honrado em saber que a senhora vai palestrar no Sinab. Eu que agradeço, eu me sinto lisonjeada com tantos elogios que eu nem mereço. E assim, só gratidão, a admiração é recíproca. A gente ali, antes de entrar, né, no podcast, o senhor me falando coisas sobre, enfim, perícias que eu não sabia. Eu fico, meu Deus, como é que Fábio sabe tantas áreas diferentes? A gente vai sempre aprendendo. Então, as conversas, elas são sempre enriquecedoras. Então, assim, o prazer é todo meu. Só gratidão e que a gente ali vai trabalhar para que esse congresso ele seja um sucesso. E com o senhor por trás, essa equipe toda por trás, não tenho dúvidas que vai ser um evento grandioso. Aí, doutora, só para encerrar, o Instagram, que é um grande meio de comunicação, eu quero lembrar que a doutora leva muita utilidade pública, mesmo naqueles trechos, mas que sabemos que salvam também vidas. E avisar também do local físico de atendimento, doutora. O Instagram é @produtiva.mente e a gente fica localizado no Shopping Live Mall, na sala 715. Mas lá no Instagram a gente tem todas as informações. E ali virou um complexo médico, não foi literalmente, não foi, doutora? Isso, de várias especialidades. Lá é uma bênção. Gosto muito de lá. Sensacional. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. E assim, agradecendo ao Caio, à Jordânia, ao Rossano, ao Davi, a todos, ao Anderson, que fazem parte aqui da maravilhosa estrutura da Hi-Fi Home. Nós estamos encerrando mais um podcast, marca registrada. Nós salvamos vidas e aguardem. A cada semana, um novo palestrante aqui e lá no congresso, entre,
sinab.com.br ou então Instagram, @sinaboficial, que você já adquire os ingressos no primeiro lote, que são naturalmente para os 3 dias, 12, 13, 14, ingressos mais acessíveis. Mas mesmo nos outros lotes que virão, o papel do congresso, ele é o da inclusão. Nós pensamos nisso tudo para que as pessoas tenham acesso à informação e possam fazer o que fazemos aqui, salvar vidas. Muito obrigado a todos.